eu sou Viviane Lourenço, treinadora da Alta Performance Ciclismo. E eu sou a Cris Silva, também treinadora da Alta Performance Ciclismo. E hoje a gente veio nesse vídeo aqui falar para você um pouquinho sobre treinamento de base. Mais especificamente, separamos 4 tópicos que achamos fundamental para poder passar para vocês, que seria: eu tenho que fazer o treinamento de base? Quando começar essa base? Quanto tempo deve durar? E o que fazer durante o período de base? É importante que o atleta sempre faça algo diferente durante o período de base, de um ano para o outro, né? Novos ciclos. Lógico que a base não tem tanto segredo assim, né? É tanto que é base, é básico. Mas é uma construção, né? Exatamente, é uma construção para o que vem depois. Só que é importante dar novos estímulos, né? A gente tem vários conteúdos aqui a respeito do treinamento de base, mas como a gente está sempre em evolução, nós, além dos atletas evoluírem, nós também evoluímos como treinadoras. E vamos passar um pouquinho desse conteúdo diferente aí pra vocês. É uma abordagem diferente, né? Exatamente. Tem até alguns seguidores nossos que falam: mas vocês estão repetindo o conteúdo e tal. Sim, porque a abordagem é diferente. E agora nós vamos abordar para vocês, de uma forma diferente, nesse único vídeo, passar os 4 pilares ou 4 coisas que você precisa saber sobre o treinamento de base. Começa aí, Vivi. Então fica atento agora. Primeiro tópico: eu tenho que fazer o treinamento de base? Sim, você deve fazer. Se você quer uma temporada sólida e bem construída, a base é o momento que você inicia essa construção de performance. Então, se você pula essa fase, possivelmente você não vai atingir um pico de performance. Você pode até ficar bem, mas imagina se você constrói isso da maneira correta, né? Com esse tempo de base, levando o seu corpo em cada fase que ele deve passar, preparando da forma adequada, construindo uma performance até chegar no ponto ideal, né? Você pode ter, inclusive a gente já até falou isso em outro vídeo, que quando você passa pelas fases corretas, né, levando do início da base, você tende a conseguir uma performance alta, um pico de performance por mais tempo. Exatamente. Você vai conseguir chegar no topo e permanecer nele por um tempo. Se você não vai não constrói essa base, você pode até atingir um pico, mas do jeito que você sobe, você cai rapidamente. Sem contar que também tem a questão de, se você não faz a transição, a base, que a gente ainda vai falar aqui como que faz tudo isso, quando os seus adversários vão estar no pico de performance, você não vai estar nele, ou seu pico vai ser mais baixo, e aí o seu nível competitivo pode ser menor também. Então é muito importante esse período, realmente é um período de construção durante o ano. Inclusive, né? A questão do cansaço, você pode se sentir mais cansado muito cedo, porque pulou essa fase que você estaria construindo uma performance. Exato. Né? Você vai atingir um pico muito cedo, provavelmente vai perder ele muito cedo, e aí vem logo a fase do cansaço. Isso. Agora, quando começar, né? Alguns atletas questionaram, agora a gente já está chegando numa fase que eu estou gaguejando, né? Que isso? Calma. Né? Nós estamos chegando numa fase do ano que, principalmente o pessoal do mountain bike, as competições já começam a acabar, para alguns atletas já acabaram. E aí, Cris, quando a gente vai fazer um trabalho de base? Ou então, quando é ideal começar um trabalho de base? Pessoal, isso aí depende muito de atleta para atleta e do calendário desse atleta. Né? O ideal é que a gente comece ali, vamos supor que o atleta comece a competir em março, né? Que o foco dele esteja em março. O ideal é que a gente comece a competir, o trabalho de base no final de dezembro. Né, que a gente vai ter aí 3 meses e meio para preparar e tal. No começo de dezembro o atleta já pode descansar, tirar o pé da bike umas 2 semanas, fazer um trabalho cardiovascular diferente da bike, mas que seja no final de dezembro. Agora, se você tiver uma competição, por exemplo, já em fevereiro, que é uma competição alvo, então você já tem que estar começando agora. Finalzinho de outubro já tem que estar descansando, comecinho de novembro já tem que estar começando o trabalho de base, para em fevereiro já estar começando as suas competições, né? Estar competitivo. Lembrando que o ideal é que, lógico que isso depende de atleta, do objetivo de cada um, mas o ideal é que a primeira prova do ano não seja uma prova-alvo, porque você vai estar começando a ganhar ritmo de prova, né? E durante o período de base não é interessante que você vá para uma competição, porque você está construindo, você vai pular uma fase e se encarar uma competição no início desse período de base. Exato. Né? Então compromete, de alguma forma, compromete esse trabalho. É um trabalho diferente, né? Principalmente Bom, isso aqui você vai falar no próximo tópico aqui, ó. Quanto tempo deve durar a base? Exato. Bom, continuando aqui o que o Cris estava falando, né? Vai depender muito do calendário do atleta também.
Né? Porque às vezes o atleta está competindo tem atleta competindo até 30 de dezembro. Eu recebi ontem uma mensagem de um atleta meu falando que ele vai competir dia 30 de dezembro. Então como que faz com um atleta desse? E aí de repente ele fala, mas eu botei uma competição alvo no dia 1º de fevereiro. Aí então é complicado. A base fica realmente comprometida, a gente meio que tem que fazer milagre. Na teoria, qual que é a duração de uma base? Que seria o ideal? O ideal seria em torno de 8 semanas. Aí você consegue ter uma construção bacana. Lógico que a base não é assim, faz 8 semanas e puf, acabou, já pula de fase. Não, ela vai estar sendo construída. Uma progressão, né? Mas esse período de 8 semanas, focando apenas na base, sem competição, esse trabalho de construção, a consequência seria de aproximadamente 8 semanas. Só que aí, colocando uma observação em cima do que a Vivi falou, no Brasil é praticamente impossível, né? Porque nossos atletas competem de dezembro a janeiro. Né? Tipo, igual falamos, dia 30 de dezembro vai ter uma competição, possivelmente no dia 15 de janeiro já vai ter outra. Aí, o que a gente tem que fazer com esse ideal? O ideal, na teoria, são 8 semanas. Mas o ideal para você talvez não seja o ideal para mim, que não é o ideal para Vivi. Então, o ideal é você adaptar. Primeiro que não pode deixar de fazer, mas aí a gente faz o quê? Adapta ao calendário, né? O tempo de base, o tempo de trabalho de base, de construção ao calendário do atleta, né? A realidade do atleta. Então, não adianta a gente ficar considerando qual que é o ideal, quando que eu tenho que começar, o que você tem que começar quando as suas provas acabarem. É lógico que tem alguns atletas meio que vai pro Piocerá, eu já interrompi e falei, você não vai mais competir, eu preciso trabalhar com você pro Piocerá. É um foco grande, como que eu vou deixar você passar de um ano para o outro? E aí vem um outro exemplo que eu quero citar, Vivi. Vivi tá muda aqui do meu lado. Tô ouvindo a história da criança. É porque a gente gosta de falar, elucidar para vocês situações que acontecem na prática, para que vocês consigam entender melhor a situação. Um atleta meu que começou a treinar justamente para o Piocerá em outubro do ano passado, ele emendou, estamos com um ano trabalhando e ele emendando e correndo tudo, speed, mountain bike, downhill, BMX, mentira, correndo tudo. E ele agora empenou de vez. E ele já tem que começar a preparação para o Piocerá. Tipo, só para vocês terem uma noção, ele empenou tanto que tá perdendo peso, as taxas hormonais já tá começando a querer dar uma alterada. Ele falou, parou, cara, isso aí você pode, se você continuar desse jeito, você vai para um overtraining. Aí ele abriu o olho, ligou a setinha vermelha e tirou o pé. Mas, tipo, a gente não pode deixar isso acontecer. E se você não fizer a transição e a base, isso pode acontecer com você. O famoso overtraining pode chegar assim, entendeu? Alguém pode até estar se identificando com essa situação aí, né? De ter pulado, aliás, ter dado sequência de um ano atrás do outro, e aí o corpo não responde mais, não tem pra onde correr, tem que descansar e aos pouquinhos voltar fazendo essa construção da base aí. A base não é muito levada a sério, né, Vivi? Pela maioria dos atletas a não maioria acha chato, né? Eu tenho... E outra, a base não é você simplesmente pegar a base. Então lembra que já nesse próximo, Vivi, ó, o que fazer na base? Não é você ficar assim. A maioria das pessoas acha que é pegar a bike, ficar 3, 4, 5, 6 horas todo dia na zona 1, 2 e 3. E a base não é isso. Você precisa fazer trabalhos. Sim, talvez no início, a primeira semana, voltou da transição, você tem só que rodar para adaptar seu corpo, trabalhar um pouco da parte cardiovascular. Mas aí aos pouquinhos você vai incrementando com alguns trabalhos, né, para trabalhar a parte cardiovascular mais precisamente, trabalhar a parte neuromuscular mais precisamente, óbvio que tudo isso em cima da bike, né? Então você pode deve acrescentar alguns trabalhos. Então o que fazer é isso aí, é você, lógico que vai pedir um pouco mais de tempo, porque a base demanda volume também, uma progressão de volume a cada semana, mas também tem que incluir esses trabalhos neuromusculares, trabalhos de uma potência. É isso, pessoal, o trabalho de base é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Se a gente for falar, eu vou falar aqui até amanhã, né? A gente vai quase dar uma palestra para vocês, porque fica muito longo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do nosso vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, bota aqui nos comentários, divulga com o pessoal no grupo aí que a galera tá precisando adquirir conhecimento, entender um pouquinho mais sobre como é e o que é o trabalho de base. E vamos aproveitar o momento, né, que já tá todo mundo planejando aí a próxima temporada, então agora cabe muito bem para que a galera assista esse vídeo, absorva bastante as informações que cabe a cada um, né, programando dentro do calendário de cada um, da realidade, e aí programar legal uma nova temporada. É isso, dê um joinha porque o joinha é o termômetro, se você deu é porque gostou, se você não gostou também pode dar um negativo que a gente vai passar a filtrar, exatamente. Quando a gente toma um negativo a gente passa a filtrar mais o conteúdo que a gente publica para vocês. Exatamente. Um abraço, até o próximo.